Bom dia, meu irmão. Graça e paz. Passando aqui para mais um breve devocional que nos leva a meditarmos a cada manhã na palavra do Senhor. O texto dessa manhã, nós estamos dando sequência à carta de Paulo aos Gálatas. Desta feita, vamos ler o capítulo 6, do verso 11 em diante. Paulo está partindo para o final da carta, fazendo as considerações finais. E ele diz assim: vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, eu jamais me gloriei em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Nós vamos dividir esse texto e vamos considerar do 11 até o 13. Amanhã consideraremos do 14 em diante. Meus irmãos, Paulo está na reta final de sua carta e ele faz um apelo nessa parte, e o seu apelo traz como cunho central, vamos dizer assim, trazer os seus leitores, levá-los a mais uma vez confiar no sacrifício de Cristo. Lembremos que essa carta Paulo gastou todo o seu tempo combatendo os judaizantes que procuravam agregar algo ao sacrifício de Cristo, a observância da lei, a circuncisão. E Paulo vem mostrando para os seus leitores que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para tudo em nossas vidas. Não somente para a salvação, mas para tudo. Aqui, em questão, Paulo vai falar sobre a centralidade da cruz, o sacrifício de Cristo, na salvação. E ele começa fazendo um apelo. E ele fala: olha, irmãos, veja com que grandes letras lhe escrevo de próprio punho essas palavras finais. Paulo está dizendo aqui: eu não as ditei, eu mesmo as escrevi, para que vocês tenham uma atenção redobrada sobre isto que vou lhes falar. E ele retorna ao assunto da carta, quando ele diz: aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. A intenção dos falsos mestres, dos judaizantes, era apenas livrar a própria pele, era apenas causar uma boa impressão, era um subterfúgio para não serem perseguidos por ensinar o verdadeiro evangelho. Então eles fizeram um combinadinho, né? Eles queriam satisfazer tanto a cristãos quanto a judeus,
E os judaizantes, esses falsos mestres, falam, bom, nós agregamos a circuncisão e a observância da lei, a obra de Cristo, e vamos ficar bem com todos. Mas Paulo diz algo extremamente importante. Ele diz o seguinte, que somente a cruz de Cristo pode salvar. Aqui Paulo nos mostra o fundamento, um dos fundamentos da fé cristã, um dos fundamentos da salvação pela graça. Somente o sacrifício da cruz, somente o sacrifício de Cristo pode salvar o ser humano. Nós não podemos salvar a nós mesmos, meus irmãos. Nós não podemos inventar um outro modelo de salvação. Nós não podemos agregar nada ao modelo de salvação, ao padrão estabelecido por Deus. Foi Deus quem estabeleceu esse padrão. Foi Deus quem disse que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Foi Ele quem disse que deveria haver derramamento de sangue para que o pecado fosse redimido. A cruz de Cristo, ela é central na compreensão do Evangelho, na compreensão de nossa salvação, porque esta cruz de Cristo exalta o nosso Salvador e nos coloca em nosso lugar. Coloca-nos em nosso lugar. Nós vivemos dias em que os seres humanos tomados por antropocentrismo, aonde o homem é o centro, aonde tudo precisa girar em torno do ser humano, aonde o homem tem que ser enaltecido, aonde o homem é o mais importante. Aqui nós encontramos uma verdade, um princípio que nos traz de volta ao nosso lugar. Nós não somos importantes. Deus é importante. Nós não somos o foco central. Não. Cristo, sua cruz, sua obra, seu reino e sua glória são centrais. Foi Ele quem veio nos buscar. Não porque nós somos importantes, não. Fez isso por causa do seu grande amor. A palavra diz por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Nós estávamos mortos. E morto não faz nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. O local que Deus veio nos buscar é justamente um necrotério espiritual. Estávamos no necrotério espiritual. E a cruz de Cristo é onde nosso pecado foi pago. É onde todos os nossos pecados foram pagos. Ali, Deus despeja toda a sua ira contra o pecado sobre Cristo. Cristo bebe todo o cálice, cada gota do cálice da ira de Deus por causa do nosso pecado. Uma vez feito isso, Deus então pega a justiça perfeita do sacrifício de Cristo e acredita em nossa vida. E a expressão é, e Ele nos declara justos. Né? A abertura do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos diz, uma vez que fomos declarados justos pela fé, por meio do que Cristo Jesus fez por nós naquela cruz. É importante, meus irmãos, porque a lei sempre nos levará a confiarmos em nossos esforços. A graça sempre nos levará a descansarmos no que Cristo fez, a olharmos para a cruz, a nos alegrarmos nessa cruz, a não buscarmos glória para nós mesmos, a não procurarmos sermos reconhecidos em nada, mas unicamente glórias ao nosso Salvador. Que Deus abençoe seu dia, que você possa pensar nisso, que você possa meditar nisso, que você possa
viver crendo nessa verdade. Somente Cristo, somente o sacrifício da cruz de Cristo, solo Christus é suficiente. Solo Cristo é suficiente. Somente o sacrifício da cruz é suficiente. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.